Então, muito boa noite a todos, especialmente para quem vai assistir a esta live gravada. Eu quero dizer que o tema de hoje é autoestima na adolescência e a minha convidada especial de hoje é a Sofia. Olá a todos, boa noite. A Sofia, minha filha, tem 17 anos e foi uma das primeiras beneficiadas com a minha transformação depois que descobri o Corpo Explica e a análise corporal. Então, vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Estás muito nervosa? Um bocadinho. É normal que sim. E vamos então aqui aguardar, ver se o Instagram entra em direto. Certamente vai ser interessante para quem ficar até ao final. E olha, Sofia, queres apresentar-te? Ok, eu apresento. Olá, eu sou a Sofia Ribeiro. Tenho 17 anos, como a minha mãe já disse. Sou filha de uma mãe portuguesa e de um pai cabo-verdiano. Sou uma pessoa muito feliz. És uma adolescente muito feliz. Sim, E andas no 11º ano sim, em Línguas e Humanidades. e... Estou a gostar do curso. Ok. E então, como é que tu te sentes na tua pele e como é que é a tua autoestima? A minha autoestima é muito boa, tenho uma boa autoestima. Sim, uma boa autoestima. E depois que eu conheci o Corpo Explica e a análise corporal, que mudanças é que tu sentes que aconteceram? Conseguiste-me perceber muito mais e também como soubeste os traços de caráter todos, conseguiste perceber quais é que eu tenho mais, menos e perceber as necessidades de cada um. E aquilo que eu precisava mais, precisava menos. Exato, até porque eu e a Sofia temos aqui um dos traços que é o que eu tenho mais, é o que ela tem menos, que é o traço da resiliência e da paciência. E muitas vezes eu insistia com ela que ela tinha que ter muita paciência e ela tem para aquilo que é necessário, Exato. mas não tanto quanto eu. E de facto isto era uma das coisas que nós entrávamos bastante em conflito. E mais coisas, tu gostavas de coisas mais bonitas? Sim, sou uma pessoa que liga bastante à estética e a minha mãe não tanto, é mais interior, é mais confortável, eu é mais... Olha lá que veio aqui dizer um olá também. Não sei, eu também, claro, que também liga Olha aqui. Ele agora também. Deixa eu estar, peraí, deixa eu estar, não sei. Pronto. Claro que também ligo à oralidade, que também temos as duas mais ou menos o mesmo. Que é confortável, também gostamos de coisas confortáveis, mas eu não me importo de não estar tão confortável e estar mais bonita. É, e a Sofia precisa de muitas pessoas à volta dela. Ela gosta muito Falar, de falar, de comunicar, de interagir, de facto és uma pessoa muito extrovertida, não é? sim. Não sou tímida. Não me considero uma pessoa tímida. Mas já foste. Sim, um bocadinho. E se calhar antes de tudo isto acontecer, não é? Porque eu acabava também por alguns dos meus receios, eu projetava também para em mim. ti. Ok. Então, olha, isto não sei o que é que está a acontecer. O Instagram diz que está a dizer que está a avisar as pessoas. Mas tudo bem, isto vai ficar gravado. Quem não conseguir assistir ao início vai assistir depois, se quiser. Exato. E então, o que é que mudou em ti com a minha mudança?
a nossa maneira de comunicar, se calhar. Antes não estava, se calhar não estava tão à vontade para falar contigo, se calhar não eras tão compreensiva, sempre foste compreensiva, mas portanto, agora sinto-me mais segura, sinto que me percebes mais. Uhum. Acho que é mais isso. E a questão da autonomia e da liberdade. Sim, sinto que agora me dás muito mais liberdade. Também porque sou mais velha mas consegues perceber mais as minhas necessidades, como eu já disse anteriormente. E no fundo esta autonomia é boa para ti? Tu gostas de te sentir autónoma? Sim, eu não gosto de estar... de me sentir presa e controlada. Olá, Camila. Já temos a Camila aqui connosco. Camila, nós entretanto já fomos começando a conversa, mas se quiseres colocar alguma questão, temos muito gosto em responder-te. Estava a falar aqui com a Sofia sobre o que é que ela sentiu com a minha mudança. E queres repetir uma vez mais? Meninas, olá. Olá, Camila. Então, o que é que eu estava a dizer? Estavas a falar da questão da compreensão, do entender as tuas necessidades, da liberdade e da responsabilidade também, não é? Isto tudo melhorou desde que conheceste o Corpo Explica. E que percebeste mais as minhas necessidades, me deste mais liberdade e autonomia. Ele aqui está aqui outra vez. E ele gosta de aparecer. Exatamente. E o que é que tu notas de diferente, por exemplo, com as mães dos teus amigos, relativamente a essas questões? Sinto que eles são muito mais controladores, que procuram saber sempre de tudo, querem saber mesmo à força até. Tipo, eles não contam e eles estão sempre em cima deles, não nos dão tanta liberdade, autonomia muito menos. E o que é que tu achas que isso pode ter como impacto? Eu sinto que eles precisam sempre dos pais para fazer alguma coisa, mesmo nesta idade, que já devíamos estar a caminhar para ficar sozinhos, entre aspas, sem os pais. Eles ainda são muito apegados aos pais e precisam muito deles, da vida deles. Mas achas que essa mensagem é uma necessidade dos filhos ou é mais uma necessidade dos pais? Não, é mais uma necessidade dos pais. Porquê? Os pais sentem que os filhos são propriedade deles, sendo que os filhos também um dia vão ser pais, talvez, e precisam de espaço e tempo para estarem sozinhos e criarem autonomia. E isto é também uma questão muito importante, porque a questão dos pais e da função pai-mãe é que é uma função temporária, não é? E é importante que os filhos sintam isso porque é natural e é esperado que aconteça um corte tal como aconteceu na altura do parto, não é? Porque se uma criança fica mais de 42 semanas dentro da barriga da mãe, há risco de vida para os dois. E o mesmo acontece quando um adolescente depois passa para a fase adulta e ainda continua em casa dos pais. Por isso é natural, é esperado e é saudável que o corte aconteça no máximo até ali aos 21 anos, que tu já esperas estar... Sim, já espero estar fora daqui. Fora de casa, sim. E isso deixa-te feliz, confiante ou triste? Não, deixa-me feliz, confiante. Sinto que estou preparada para isso. Exatamente, porque a adolescência, no fundo, é aquela etapa de preparação para a vida adulta. É como se fosse um test drive e é muito importante. Às vezes, claro que nós vivemos num mundo, entre aspas, cheio de perigos, mas se os pais, nas fases que a criança, de desenvolvimento da criança, se estão presentes, se a criança sabe o que é ser amada, o que é ser cuidada, o que é ser protegida, ela certamente vai sentir a segurança de seguir a sua vida. E a missão dos pais é dar o suficiente e também se tornarem desnecessárias. E a Camila está a dizer, vejo muitas mães que têm muita dificuldade em se tornar desnecessárias para os filhos. Sim, é verdade.
tal como a Sofia estava a dizer, é mais uma necessidade dos pais de estarem a controlar, de estarem a aprender, até a aprisionar os filhos, do que propriamente os filhos quererem viver e seguir a sua vida, porque é o caminho natural. Exatamente, os filhos agora querem estar com os amigos e passar mais tempo com os amigos. E os pais às vezes dizem, e tal, mas tens que ligar mais à família, a família é que está sempre aqui para ti, a família é que sempre esteve aqui e sempre vai estar. Não, a família é a família, claro, mas os amigos e as pessoas com quem eles escolhem passar a vida adulta é mais importante. Sim, até porque a família de origem, neste momento, sou eu, não é? A Sofia e, neste momento, o meu companheiro. Sim. Mas, quando a Sofia se tornar adulta, a família dela é ela. Começa aqui depois E depois expande. E os pais continuam. E é importante que o casal mantenha a força do casal, para que os filhos também sintam a segurança suficiente para seguirem para a vida. E, de facto, se os pais entenderem, tal como a Camila diz, que penso que alguns entendem que filhos são como propriedade particular, isso é como estarem a matar o potencial de um filho. E aí a autoestima vai baixar, vão vir as inseguranças. É como se acontecesse aquela morte dentro do útero, não é? Que se passa o tempo necessário. Na adolescência é a mesma coisa. Então, de facto, é muito importante para pais e filhos estarem em sintonia dos papéis de cada um e de facto, não projetarem nos filhos a função que não é deles, como a de cuidadores dos pais, como a de casal, né? Quando uma mãe escolhe, por exemplo, ficar sozinha e muitas vezes canaliza no filho o seu par. Isto também não é saudável e não vai fazer bem para nenhum deles, porque há uma desordem, não é? Há uma ordem que é pai, filho, neto e avança para a vida. Quando alguma parte destas para, vai dar problema. E como é que isto influencia na tua autoestima? A autoestima depende muito de ti, depende muito dos pais, para com os filhos. Por exemplo, uma filha rígida precisa de um ambiente seguro para poder brilhar. Precisa que uma mãe diga, estás tão gira, que não julgue a maneira que eu me visto, não julgo nada. Até porque nós temos formas diferentes de vestir, sim, não é? Eu escolho sempre aquilo mais bonito, mesmo que não seja tão confortável, que me aperte um bocadinho. Se eu me sentir bonita, eu continuo com aquele vestido. A minha mãe já não, se sentir assim já um aperto maior ou assim já... Escolhe sempre o mais confortável e aquilo que se sente melhor. Exato. Usamos as duas aquilo que nos sentimos melhor. Mas... E está tudo bem, E aqui a Camila diz, exatamente, os pais não dão autonomia para eles e depois querem cobrar autonomia quando são adultos. Infelizmente, há muito essa questão que é, tu vais ficar aqui preso, és propriedade minha, e depois quando fores adulto vai sozinho, desenrasca-te, mas aí o adolescente, o jovem... Sente-se perdido, exatamente, porque... Nunca teve a oportunidade de experienciar aquilo que devia, para agora ter segurança para continuar. E a autonomia é dada aos bocadinhos, não é? À medida que a criança, o jovem, o adolescente vai crescendo, ele vai sentindo mais... ele vai estar preparado e motivado para fazer algo. E se os pais vão ali e quebram, como é que fica? Perdido. Fica perdido, fica desgostoso. E como é que ele se sente em termos de autoimagem, em termos de autoestima? Que não é capaz, sente-se inseguro. E a partir daí vêm muitos outros problemas. Sim.
Ok. E fez sentido esta minha mudança para ti? Sim, muito sim. E como é que tu própria consegues identificar nas outras pessoas e como é que tu usas isso no teu dia a dia? Porque tu vais conhecendo muita coisa daquilo que eu vou falando, não Sim, é? a minha mãe vai partilhando comigo E como é algumas. que isso te ajuda, por exemplo? Por exemplo, quando vou às compras ou assim e preciso de ajuda de alguma Funcionário? funcionária ou assim, eu procuro sempre a mais oral. Normalmente são as mais atenciosas, mais simpáticas e que se preocupam mais com o cliente. Então, escolho sempre essas. Também com os meus amigos ajudam-me a perceber melhor o que é que eles precisam mais. Se for uma amiga assim mais oral, precisa de mais abraços. Um amigo assim mais esquizoide precisa de saber que eu confio nele e que não o vou rejeitar, mas não precisa tanto de toque. É isso. E ao mesmo tempo, para quem não está tão familiarizado, uma pessoa mais oral é uma pessoa mais redondinha, é uma pessoa que tem os olhos mais pequeninos, que está assim com os olhos tipo a pedir colo e tem assim a boca grande, como a Sofia, em que se vê gengilas e Sorriso, tudo, um assim. sorriso aberto. E, e as pessoas mais esquizoides são as pessoas que são mais magrinhas. A Sofia também é bastante, e eu também, Sim. que temos assim a testa mais levantada, os olhos mais esbugalhudos, mas de facto há necessidades diferentes e saber isto ajuda imenso não só a estimular do jeito certo cada um, como também a promover a própria autoestima. E quando tu soubeste que eras mais rígida, mais oral, mais esquizoide, o que é que mudou para ti? Fez tudo muito mais sentido. Comecei a perceber porque é que gostava mais de estar sozinha às vezes, mas também gostava de estar com muita gente noutras vezes. Uh, porque é de gostar tanto da estética, também gostar de abraço às vezes. E quando tu vens mais triste, és tu própria que pedes Um abraço. um abraço. Ou choro e está tudo bem, posso chorar, não há problema nenhum. Faz bem. No final até pensas melhor. Sim. E é isso. O controlo das emoções é não controlar, é deixar que elas aconteçam, que elas fluam, porque de facto somos todos seres humanos. E quanto mais nos autoconhecemos, maior temos esta consciência, o controlo sobre quem somos, o que sentimos, o que pensamos e o que fazemos. E como, e qual é a forma certa, qual é o teu manual, qual é o meu manual, e está tudo bem. E o que é que mudou mais na tua autoestima com tudo isto? Eu antes não era tão segura de mim, não tinha tanta autoconfiança, não me achava assim tão bonita. Havia várias coisas no meu corpo que eu não gostava nada, mas agora eu. Claro que também há coisas que não gosto tanto, mas aprendi a gostar. E, e também dependia muito de ti. Antes não me dizias tantas vezes que eu era bonita e sei lá, não me elogiavas tanto e não me davas tanta segurança como dás agora. E isto Mas é normal também, antes não sabias, agora já percebes. nas tuas necessidades, porque quem tem muito do traço de caráter rígido são as pessoas mais esbeltas, mais harmoniosas. Elas, apesar de tudo, assimétricas, Simétrico. são mais inseguras e, e ao mesmo tempo elas precisam de alguém que lhe diga: eu estou contigo, vai lá, continua, estás muito bem, porque de facto o espelho às vezes é um bocadinho um amigo que não é dele. Olha, a Camila está a perguntar-te aqui uma coisa que é: o que é que os teus amigos acham sobre a tua mudança? Eles perceberam? Sim. Muitos deles, os mais próximos, eu também expliquei algumas coisas e disse o que é que eles eram. E eles também acharam que fizesse muito sentido para eles. E pronto, e às vezes eles também me perguntam algumas coisas. E há aqui outra coisa que eu vou confidenciar: é que
às vezes também é para ver se os namorados combinam, né? Sim, se for uma oral com um esquizoide, às vezes É coisa é mesmo. preciso perceber muito bem. Pronto. É porque o oral precisa muito de toque, o esquizoide já não gosta tanto, e então tem que haver ali um ajuste para que o esquizoide entenda a intensidade com que o oral vive e precisa de experiências e não tem limites e fala muito. Quando o esquizoide é mais calado, bom, às vezes ele não consegue aguentar com tanta intensidade. E o oral às vezes pensa que não é amado, porque o esquizoide ele não sente sentimentos, ele pensa sentimentos. O oral fica com um vazio no peito e o esquizoide tem a cabeça com mil e uma coisas, embora ele é muito, muito calado. Então, que bom que respondeste aqui à pergunta da Camila. Isso é impressionante. E agora diz-me, relativamente às tuas amigas, quais são as maiores diferenças que tu vês no relacionamento, por exemplo, delas com os pais? No que diz respeito às necessidades e ao dia-a-dia? Sinto que os pais delas não são tão compreensivos, que não entendem que elas precisam de ter mais autonomia e liberdade. E quando tu vais e desfilas, não é? Porque uma boa rígida não anda, ela desfila. E o que é que as pessoas dizem quando tu passas na rua e não vês ninguém? Às vezes dizem que eu tenho cara de nojo, assim. Porque eu quando estou na rua não estou assim a sorrir, normalmente. Estou mais com uma cara só a pensar. Estou dentro da minha cabeça, nos meus pensamentos, a ouvir a minha música. Então estou com uma cara mais relaxada. E as pessoas costumam dizer que eu tenho uma cara de nojo, assim, e que me acho muito. E não, eu estou só a pensar e estou a desfilar porque é assim a minha maneira de andar. Exato, porque uma rígida é mesmo assim. E ela acha-se muito, aliás, os rígidos, eles querem ser o primeiro em alguma coisa e está tudo bem, porque a agilidade está dentro deles e castrar esta capacidade é literalmente matá-los também. Olha, a Bruna está-te a dizer um olá. Olá, Bruna. E, e como é que tu vês isso no dia a dia? Por exemplo, há bocado tu falavas que parece que os filhos eram propriedade dos pais, né? Quando Sim. há saídas, por exemplo, o que é que acontece? Muitas vezes, se eles quiserem estar mais tempo na rua, vão ter que mentir e claro que nenhum pai gosta que os filhos mintam e até nós não gostávamos de ter que mentir aos nossos pais, se pudéssemos confiar neles e se eles fossem compreensivos connosco. Temos que mentir, ou os pais são muito controladores também e quando saímos à rua, não estou a falar no meu caso, mas os meus amigos, os pais estão sempre a ligar, sempre a controlar tudo, onde é que eles estão e eles têm que estar sempre muito preocupados com se o meu pai descobrir que eu estou aqui e não aproveitam bem a noite ou o dia como podiam aproveitar. Pois, e depois há muita criatividade ao contrário, Pois. não é? Mas se não quiseres não precisas de falar sobre isso. E também tínhamos falado que às vezes quando demoram um pouquinho mais nas saídas, o que é que acontece? Sim, os pais ligam logo e aparecem logo no sítio onde os deixaram, normalmente. E como é que tu achas que poderia ser um ajuste saudável nessa situação? os filhos tentarem falar com os pais e dizerem que estão a crescer, que precisam de passar mais tempo connosco e os pais tinham que tentar perceber melhor. Porque às vezes eles nem sequer ouvem a parte dos adolescentes, só pensam não podes porque não podes e acabou. Isso acho que não está certo. Exato, é muito importante, tanto para pais como para os adolescentes, encontrarem um equilíbrio. E isto passa muito por acordos, não é? Acordos, macro decisões dos pais e micro decisões dos filhos. Porque se eu digo, olha, até esta hora estás em casa, eu vou confiar que ela até essa hora está em casa. E se te atrasares, o que é que fazes? Ligo-te, explico-te porquê.
mas não me vais atender a berrar, por exemplo, a dizer não, mas eu disse que tinha que ser esta hora. Mas há sempre coisas que acontecem e pode acontecer alguma coisa. Ou o pai de uma amiga minha, por exemplo, nós combinámos às 9h30. O pai de uma amiga minha só chega às 9h50. E nós... Pronto, eu tenho que vir mais tarde. Pronto, e de facto isto acaba por gerar aqui uma areia na engrenagem relativamente ao relacionamento. E ao mesmo tempo, quando o adolescente se calhar até está em apuros e precisa de ajuda, se calhar não vai pedir ajuda aos pais, em primeiro lugar, não é? Não, vai falar sempre com os amigos primeiro e vamos sempre tentar arranjar uma solução antes de falar com os pais. E aqui é muito importante colocar também a confiança, porque eles estão a crescer e vão ser os futuros adultos, os futuros adultos deste mundo, e é bom que os pais têm um papel fundamental nesta preparação, sem receios, com confiança, porque quando os pais estão confiantes, essa confiança também passa para os filhos. A Camila diz, a minha filha também é assim. É assim como? Quer dizer como? Que eu já não me lembro. Eu acho que era desfilar. Sim, ela também é muito rígida, é isso. É lindo ver uma rígida em qualquer um dos traços no recurso. Na dor é que todos são insuportáveis. E de facto, olha, a Bruna está a dizer, estão lindas as duas. Obrigada. Obrigada. Ok, e relativamente à autoestima, achas que este excesso de controlo vai contribuir para alguma coisa na autoestima? Sim. Porquê? As pessoas vão se sentir mal, porque se não fizerem aquilo que os pais mandam, podem se sentir incapazes, não sei. Principalmente os masoquistas que sentem muita culpa, sentem-se mais incapazes e sentem-se inferiores. Eu acho que sim. E que consequências é que isto pode trazer, por exemplo, numa questão de violência? Eu acho que eles vão, não sei, calam muito. Calam, acham que merecem. Sim. E às vezes nem falam sequer com os pais, nem pedem ajuda, não é? Não. Especialmente porque são traços que... Bom, é mesmo isso, a Camila disse, boa. São pessoas que de facto sentem muito, aguentam e depois não falam porque não sentem um ambiente seguro para falar. E aqui de facto é muito importante os pais contribuírem para este ambiente, porque o filho não consegue não amar os pais, só que ele vai entender como amor aquilo que recebe dos pais. E não é por acaso que depois as situações de violência se repetem, seja com namorados, seja depois com maridos, não é? E há muita questão já da violência no namoro, já há muita sensibilização nessa área, mesmo a questão do bullying, a questão da violência doméstica até. E muitas vezes são situações graves que as pessoas escondem, que as pessoas têm muita vergonha de falar, mas que começa bem cedo. E se os pequeninos detalhes que, se os pais não tiverem intervenção no momento certo, vai ser muito complicado e só aí é que é possível prevenir os efeitos que podem ser de facto muito complicados no futuro. E na questão da autoestima, no relacionamento, por exemplo, na questão da roupa, o que é que tu vês de diferente, por exemplo, com outras amigas que tu tens? Por exemplo, eu tenho amigas que também são como a minha mãe, gostam mais de usar roupas confortáveis, e tenho uma mãe como eu, que gosta mais de coisas bonitas e parece que obrigam os filhos a serem como ela. Eu também tens que usar uma roupa assim mais bonita, não podes andar sempre de fato de treino, não podes andar sempre com roupas largas, que normalmente é o que pessoas confortáveis gostam, roupas confortáveis, larguinhas, que não apertem muito. E as mães não percebem isso e querem pôr-las a usar roupas.
ou a querer mudá-las, tal como eu acontecia com a Sofia, não é? Eu, como sou mais da paciência, ela nem por isso, eu achava que ela tinha que ser mais paciente, para ser como eu, entre aspas. E não, não dá para mudar algumas coisas. Nós podemos estimular, mas é bom estimular aquilo que os nossos filhos já são naturalmente bons. E não fazer sentir que eles têm algum defeito, não é? Sim, porque isso, se uma pessoa que gosta de andar mais confortável e está uma mãe rígida sempre a dizer ai, mas tens que andar mais bonita, ela sente que não é bonita se usar aquela roupa. E se na adolescência a questão da autoestima já é ali um pouquinho complicada, até por causa das comparações, não é? Sim, comparam-se muito, por exemplo, às blogueirinhas do Instagram, que são todas que estão cheias de plásticas e cirurgias e filtros também. Comparam-se muito a coisas artificiais que é impossível ter uma pessoa que não tenha passado por esses procedimentos estéticos. Comparam-se muito a isso, que não é realidade, e depois ficam sempre. A autoestima está sempre em baixo porque elas sentem que nunca vão conseguir atingir aquele estereótipo de beleza. Exato, aquele ideal de beleza que de facto. Enfim. E olhando para o espelho, tu gostas de ver ao espelho? Gosto do que vejo. Gostas do que vês? E quais são as tuas rotinas de autocuidado? O que é que tu fazes para cuidar de ti? Porque a autoestima também é cuidarmos de nós, Sim. não é? Gosto de tomar um banho relaxante, usar o meu gel de banho preferido, cheirar bem, depois passar o meu creme de corpo, usar maquilhagem ou não, depende do meu dia, tratar do meu cabelo, que neste momento não é? Mas quem me conhece sabe que eu tenho um cabelo muito volumoso e dá bastante trabalho. Mas eu gosto de tratar dele, também faz parte dos meus cuidados preferidos. Que bom. E então imagina que se eu te estivesse toda a vez a colocar um defeito de cada coisa que tu faças, como é que tu te irias sentir? Eu acho que me senti muito em baixo e que estava sempre errada, que estava sempre, alguma coisa estava sempre mal. E acho que isso não é muito bom de se sentir, não é? Uma mãe sempre a criticar, sempre a dizer ai, não ponhas isso que fica feio, ai, que só escolhes roupa que te fica mal. Claro que uma pessoa vai se sentir mal, vai sentir que está sempre mal, que tem sempre algum defeito. E especialmente para as pessoas, como tu disseste, do traço oral, que são as mais sensíveis, elas, se não sentirem acolhimento, acolhidas, até nas suas próprias decisões, o que é que vai acontecer e que tu muitas vezes presencias? Sentem-se abandonadas totalmente. E onde é que elas vão descontar? Na comida. E depois é outra bola de neve, não é? Depois os pais vão dizer ai, não podes comer, porque isso engorda, daqui a bocado estás uma bola. E o que é que eles vão fazer? Vão buscar a comida sem os pais saberem, põem no quarto e comem no quarto. Ou seja, alimenta-se aqui uma bola de neve só porque. Só porque. E também podem mandá-lo para psicólogos. E normalmente é porque não têm paciência para ouvir os filhos e assim. E normalmente os filhos o que querem é que os pais os ouçam e que se sintam acolhidos pelos pais e não abandonados. Acolhidos, não julgados, não é? E essencialmente compreendidos. Sim. Ok. E, ora bem, eu nem sei que horas são. Isto está a passar muito rápido. Se tiverem alguma pergunta, podem colocar. E o que é que tu queres falar mais? Diz-me. Não sei. Vamos deixar que façam perguntas? Podemos deixar. Olha, queres falar sobre um episódio que aconteceu com o teu cabelo? Não é bem com o meu cabelo, é com as tranças que estou neste momento. E olha, era giro de contares aquela história. Porque vamos dar aqui um momento de cultura, não é? Sim. A Sofia fez um trabalho para inglês que eu achei super interessante, eu não sabia. Sim, falei não precisas de falar em inglês, podes falar em português. Sim, falei sobre as minhas tranças, que são Brock's Braids, não sei se conhece ou não. Pronto, isso faz parte da cultura africana, que antigamente, para os escravos tentarem fugir, usavam
Não sei se conseguem ver. Sim, acho que sim. Consegue-se ver cá. estes caminhozinhos que têm entre as tranças, que antigamente se usavam para desenhar mesmo caminhos, como se fosse um mapa. Para eles tentarem fugir, desenhavam nos seus filhos, e os filhos desenhavam nos irmãozinhos mais novos, e iam em fila indiana, e cada um via os seus caminhos, porque os brancos não sabiam disto, e pronto. Também era usado aqui entre as tranças, também os pais muitas vezes eram separados dos filhos, então para os meninos não morrerem à fome, eram colocados sementes e arroz para eles irem comendo, onde os brancos também não sabiam que estava tudo guardado aqui dentro. E é uma história muito interessante. Por questões de sobrevivência. Sim, questões de sobrevivência. Não é? E também havia um teste de um lápis, não é? Sim, isso havia um teste de lápis que era feito brancos e negros, que, por exemplo, se eu colocar um lápis na cabeça da minha mãe, ele não vai ficar aqui preso, vai cair. Por isso, era assim que se distinguia uns brancos dos pretos. Se eu pusesse um lápis no meu cabelo natural, que é encaracolado, por quem me conhece sabe, o lápis não ia passar, ia ficar lá preso. Ou seja, se o lápis ficasse preso no meu cabelo, eu era automaticamente preta e ia ser... segregada. Sim. Excluída. Excluída logo do ambiente onde eu estava. E, por exemplo, se fizessem isso à minha mãe, ela ia para outro sítio. Íamos ser divididas, basicamente. E sim, é isso. E porque racismo não existe, não é? Dizem que não existe, mas todos os dias nós lidamos com situações pequeninas e às vezes nem precisa de ser... Você é muito madura, Sofia, estou maravilhada, menina linda. A Camila, vou ler o que a Camila escreveu. Muito obrigada, Camila. A Camila diz que você é muito madura, Sofia, estou maravilhada. Que menina linda, incrível que é. E isto é mesmo sem filtros, ok? Sim. Isto não é só para a live, é mesmo tal e qual como muitas das nossas conversas acontecem. E de facto, a verdade é que não é só pela questão da cor. Aliás, quem me dera ter esta cor, né? Quem me dera ter esta cor, porque... desde que a Sofia nasceu, eu ouvia muitas vezes, ou melhor, perguntavam-me se ela era adotada, como se uma mãe com a cor mais branca não pudesse ter uma filha de uma cor mais escurinha. E que bonita que ela era. E houve um dia, há cerca de um mês atrás, que aconteceu uma coisa muito engraçada. De manhã, a Sofia ouviu de alguém que foi fazer... foi para fazer uma colheita de sangue por causa de um teste que era necessário fazer. A Sofia estava de máscara e disseram: que pena que tu estás de máscara, porque é raro eu ver estas belezas exóticas, não é? Claro, Rígida, fiquei logo muito contente, não é? Ficou super feliz, não é? Toda a gente gosta de ser elogiada. Como é óbvio. Mas, à noite, o que é que aconteceu nesse mesmo dia? Foi muito giro, porque foi, tipo, dicotomias completamente opostas. Então, eu fui caminhar à noite, como faço normalmente todas as terças-feiras. Estava a caminhar na minha rua e vi uma mãe e um filho do lado oposto da minha rua. Estavam a caminhar também e eu vi um menino muito interessado. Não sei, ele devia ter mais ou menos uns 7 anos. Ele estava sempre a olhar para mim e a sorrir. E eu também sorri para ele, não é? Era um menino, pronto. Estava sempre a olhar para mim e sorria, mas a mãe estava com uma cara assim um bocado estranha. E eu comecei a ver que o menino estava a tentar vir na minha direção. E a mãe puxava-o sempre para ela. Até que houve um momento que eu tive que passar para o outro lado da estrada, porque queria dar a volta, então virei. E o menino perguntou à mãe assim: "Oh mãe, o que é aquilo que a menina tem na cabeça?" E eu estava com as tranças. E a mãe respondeu de uma maneira muito severa, a dizer: "Ai, não olhes que isso é feio e sujo." Eu fiquei: "Quê?" E perguntei à senhora: "Mas está tudo bem?" Eu não estava bem a perceber, e até me senti um bocado... Não sei, eu nem sei bem o que é que senti naquele momento. Nunca pensei que alguém pudesse dizer isso
Ou uma criança. a uma criança, porque depois eu senti que ela ficou, tipo, não sei, ficou estranha. A mãe também estava sempre a puxá-la e ela sentiu-se diferente. A mãe provavelmente depois disse alguma coisa, não sei, mas eu não me senti muito bem, claro. E o que é que tu aprendeste também com este episódio? Aprendi que o filho era só uma criança inocente, só queria saber o que era, talvez quisesse tocar e eu deixava, normal. E a mãe disse uma coisa que pronto, não cabe na cabeça de ninguém dizer. E o filho ficou logo com uma ideia errada de uma pessoa da minha cor ou mais escurinha, não sei. Ou seja, se aquela criança vir outra menina com tranças, não é? Vai achar que é sujo, vai achar que é feio, não é? Sim, ela disse que era feio e sujo. E assim começam as histórias, não é? Porque uma criança não aprende, não nasce a saber o que é diferente. Ela só queria saber o que era. E a mãe... E a curiosidade é natural numa criança. Exato. Aconteceu também há pouco tempo, e às vezes, mesmo que haja medo, que haja algum tipo de preconceito, uma criança não consegue distinguir. Só quando a mãe lhe diz. E a mãe é a autoridade, não é? Estava aqui a ver o que é que acontecia. A Camila diz: parabéns, Isabela, por ser um exemplo de mãe incrível para ela. Bem, com altos e baixos ainda consegui chegar a tempo. A Camila diz: meu Deus, é verdade. Que tipo de educação? Foi passada por essa mãe e não é para falar uma coisa dessa. Mas são pequeninas coisas, não é? E ainda vai passar para uma criança uma coisa dessas totalmente sem noção. É verdade. A Sofia tem noção do que é, mas aquela criança não tem. Exato. Não é? E se fosse uma pessoa mais sensível, provavelmente ia logo tirar as tranças e nunca mais fazer, talvez. Eu fiz isto porque gosto e porque acho prático, mas também por uma questão cultural. E acho bonito e pronto. Mas se fosse outra pessoa, se calhar já pensava duas vezes em continuar com elas. sim, e se a autoestima da Sofia não fosse tão alta, não é? Como ela própria já referiu, certamente ela iria ficar muito abalada. E ela ficou, porque ela chegou a casa e diz: oh mãe, nem sabes o que é que me Sim, eu aconteceu. fiquei mais chocada até, porque nunca pensei que uma mãe pudesse dizer isso à minha frente e à frente de um filho novo, ainda por cima, que pronto, vai ficar com uma ideia totalmente errada de uma raça diferente. E não é uma raça, nós todos somos a raça humana. Sim, mãe, não é? Somos todos a raça humana e, de facto, o ser humano tem muito de bom, mas também tem muito para evoluir, tem muito para crescer e tudo começa, sem dúvida, com a educação. A educação é a base de qualquer país e isso distingue-se. A Camila diz: eu estou chocada com essa situação. É de chocar, é triste. É triste em pleno século XXI ainda existir este tipo de situações. Mas não é caso raro e não precisa de ser de cor diferente. Aconteceu-nos, ao meu companheiro, ele tem um piercing aqui na sobrancelha. E eu estava até bastante distraída, estávamos a ver qualquer situação e uma menina passou, viu, curiosidade normal de criança, não é? E perguntou à mãe: oh mãe, o que é aquilo que aquele menino tem? E a mãe disse: não olhes. Não olhes, e fugiu. Ou seja, aquela criança vai ficar com um ponto de interrogação na cabeça cada vez que ela vir alguém com um piercing ou alguém diferente, vai dizer tipo: não olhes, porque é feio, é ruim, é sei lá. E não é nada demais. É apenas um adereço que alguém gosta de usar e está tudo bem. Não é? Aquilo que os pais podem fazer de mais honesto com os filhos é quando não sabem
dizerem não sei. Ou então, se quiserem de facto satisfazer a curiosidade da criança, pode ser aproximar-se com cuidado, claro, da pessoa e perguntar: olha, a minha filha quer saber o que é isto. E às vezes a criança tem necessidade de tocar, porque é normal. É normal uma criança querer conhecer com as mãos. E de facto, são situações destas aparentemente banais, aparentemente que não têm qualquer tipo de sentido, mas que marcam uma criança, porque a criança está a aprender e ela vai aprender não só com aquilo que lhe dizem, como com aquilo que ela vê, com aquilo que ela absorve do ambiente onde está. Então, olha, Sofia, vamos deixar aqui uma mensagem final. Vou pedir-te que fales agora, tanto para pais de adolescentes, como também para os adolescentes da tua idade ou mais jovens. Que mensagem é que tu terias para lhes dizer? Aos pais, pediam mais compreensão com os filhos, que lhes dessem mais liberdade, mais autonomia, para eles também se descobrirem e se prepararem melhor para o futuro. Para os filhos, para aproveitarem isso com juízo e moderação, claro. Sim, acho que é isso. Essencialmente para se conhecerem uns aos outros e se permitirem conhecerem. E sem dúvida que já há ferramentas perfeitamente disponíveis e que, sem que seja necessário falar, nós conseguimos entender, sermos entendidos e vivermos em maior harmonia, em maior felicidade, em maior paz uns com os outros e em respeito, porque o respeito deveria ser o valor número 1 e a base para tudo. Não importa a cor, importa sim, é o brilho nos olhos de quem gosta do que faz, vive aquilo que ensina e o laboratório, como ontem ouvi, começa em casa. Então, é com esta experiência que nos despedimos. Muito obrigada a quem esteve desse lado a assistir. Espero que termos contribuído também para acrescentar valor aos vossos relacionamentos entre pais e filhos. A Camila diz: lindas, amei demais. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Camila. Um beijinho muito grande para todas e até breve. Até breve. Obrigada.